Dinossauros. A palavra sozinha evoca imagens de criaturas colossais, caminhando pesadamente por paisagens pré-históricas. Eles inflamam a nossa imaginação. Somos fascinados pelo seu tamanho, pela sua força e pelo seu desaparecimento misterioso. Mas e se eu vos dissesse que a história dos dinossauros pode ser mais familiar do que pensamos? E se as pistas para a sua existência estivessem escondidas em textos antigos, textos que moldaram culturas durante séculos? Esta é uma viagem pela intersecção da fé e da ciência. Uma busca para descobrir se os dinossauros, esses ícones de um mundo perdido, podem ter caminhado ao lado da humanidade. É um tema que gera debate e inflama paixões de ambos os lados. Mas o nosso objetivo não é provar que um lado está certo ou errado. Trata-se de exploração, de compreensão de diferentes perspectivas e de busca da verdade onde quer que ela esteja. Então, vamos embarcar nesta expedição juntos. Vamos mergulhar em escrituras antigas, explorar evidências científicas e fazer perguntas difíceis sobre o nosso lugar na grande narrativa da vida na Terra. Preparem-se, porque as respostas podem surpreendê-los. Durante séculos, pessoas de fé têm recorrido à Bíblia em busca de orientação e sabedoria. Este texto sagrado tem sido uma fonte de conforto e inspiração para milhões ao longo dos tempos. Mas será que este texto sagrado também pode conter pistas sobre os dinossauros? A ideia pode parecer surpreendente, mas há quem acredite que sim. Alguns estudiosos e entusiastas apontam para passagens que descrevem criaturas de tamanho e poder imensos, animais que parecem desafiar uma categorização fácil. Essas descrições intrigantes têm levado muitos a questionar se os autores bíblicos poderiam estar se referindo a dinossauros. Uma dessas passagens encontra-se no livro de Jó, um dos textos mais antigos e poéticos da Bíblia. Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24, fala de uma criatura chamada Behemoth, um gigante com uma cauda como um cedro e ossos como barras de ferro. Esta descrição tem fascinado leitores e estudiosos por gerações. Esta descrição, argumentam alguns, encaixa-se melhor num dinossauro grande do que em qualquer animal vivo hoje em dia. A comparação entre os ossos de dinossauros e a descrição bíblica é impressionante e levanta muitas questões. Outra passagem intrigante encontra-se em Isaías, capítulo 27, versículo 1, que menciona um Leviatã, um poderoso monstro marinho que encarna o caos e a força. Este monstro é descrito como uma criatura temível e poderosa. Poderá ser esta uma referência a um réptil marinho enorme, como os plesiosauros que em tempos dominaram os oceanos? A semelhança entre a descrição do Leviatã e os fósseis de plesiosauros é notável. Estes são apenas dois exemplos entre muitos que levaram alguns a acreditar que os dinossauros não são apenas criaturas de um passado distante, mas sim criaturas cuja memória foi preservada nas páginas das Escrituras. A ideia de que os dinossauros podem ter sido registrados na Bíblia é fascinante e continua a inspirar debates e pesquisas. A busca por respostas continua, enquanto exploramos as profundezas das Escrituras e as maravilhas do mundo antigo. Os capítulos iniciais de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, estabelecem as bases para a cosmovisão criacionista. É aqui que encontramos a história de Deus a criar os céus e a terra, os animais e, por fim, a humanidade. Para aqueles que interpretam o Gênesis literalmente, a implicação é clara. Os dinossauros, como todas as outras criaturas, foram criados por Deus durante os 6 dias da criação. Isto coloca-os no mesmo período de tempo que os humanos, sugerindo que coexistiram em vez de estarem separados por milhões de anos. Esta interpretação desafia a linha temporal científica convencional da história da Terra, levando a debates contínuos entre criacionistas e aqueles que aderem a uma perspectiva científica sobre a evolução e o registro fóssil. No entanto, é importante lembrar que as interpretações das Escrituras podem variar. Nem todos os que acreditam na Bíblia têm uma abordagem estritamente literal ao Gênesis. Alguns veem-no como um relato mais poético ou simbólico da criação.
aberto à interpretação no contexto das descobertas científicas. Seção 4. Um mundo de diferença, ciência e escritura. A relação entre ciência e religião tem sido um tema de debate ao longo dos séculos, especialmente quando se trata de tópicos como a origem e a história dos dinossauros. A perspectiva científica sobre os dinossauros difere significativamente da visão criacionista. A ciência baseia-se em evidências empíricas e métodos rigorosos para construir uma compreensão do mundo natural. Os cientistas, através do estudo de fósseis, ADN e formações geológicas, construíram uma linha temporal da história da Terra que abrange milhares de milhões de anos. Esta linha temporal é suportada por uma vasta quantidade de dados e pesquisas. De acordo com esta linha temporal, os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, muito antes do aparecimento dos primeiros humanos. Eles evoluíram e se diversificaram em várias espécies ao longo de milhões de anos. Eles dominaram o planeta durante mais de 160 milhões de anos, antes de um evento cataclísmico, muito provavelmente o impacto de um asteroide ter eliminado a maioria da vida na Terra, incluindo os dinossauros. Este evento de extinção em massa abriu caminho para a evolução dos mamíferos e, eventualmente, dos seres humanos. Esta compreensão científica, baseada em evidências empíricas e análises rigorosas, apresenta um forte contraste com a visão criacionista de um mundo com apenas alguns milhares de anos, com dinossauros e humanos a coexistirem. A visão criacionista é frequentemente baseada em interpretações literais de textos religiosos. Esta diferença de perspectivas leva frequentemente a mal-entendidos e debates acesos. Os debates entre cientistas e criacionistas podem ser intensos, mas também oferecem uma oportunidade para explorar diferentes formas de entender o nosso mundo. No entanto, é crucial abordar estas discussões com respeito e mente aberta. Reconhecer que tanto a ciência quanto a fé têm valor pode ajudar a construir pontes entre essas duas formas de conhecimento. Tanto a ciência como a fé procuram responder a questões fundamentais sobre a nossa existência, mesmo que os seus métodos e conclusões sejam diferentes. A ciência busca respostas através da observação e experimentação, enquanto a fé oferece uma compreensão baseada em crenças espirituais e religiosas. Juntas, elas podem proporcionar uma visão mais completa e enriquecedora do nosso lugar no universo. Seção 5. Encontrando fé nos fósseis. A descoberta de fósseis de dinossauros revolucionou, sem dúvida, a nossa compreensão do passado. Estes vestígios antigos abriram uma janela para eras há muito desaparecidas, revelando criaturas que uma vez dominaram a Terra. Mas, para alguns, estes ossos antigos também levantam questões sobre a fé. A presença de dinossauros, que viveram milhões de anos antes dos humanos, desafia certas interpretações literais das escrituras religiosas. Como podemos conciliar a existência destas criaturas com as interpretações tradicionais da Bíblia? Esta questão tem sido um ponto de debate entre teólogos, cientistas e crentes. Alguns crentes não encontram qualquer conflito. Para eles, a ciência e a fé são duas faces da mesma moeda, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre a verdade. Eles veem os fósseis como prova da criatividade de Deus e da vastidão da sua criação. Cada osso fossilizado é um testemunho da diversidade e complexidade da vida que Deus trouxe à existência. Tal como Deus criou um universo repleto de estrelas e galáxias, também criou um mundo repleto de formas de vida diversas e inspiradoras, incluindo os dinossauros. A vastidão do cosmos e a diversidade da vida na Terra são vistas como reflexos da grandeza divina. Outros abraçam a ideia de um Deus que opera através de processos naturais, incluindo a evolução. Para eles, a evolução é uma ferramenta divina, um método pelo qual Deus desenvolve e diversifica a vida. Eles veem a linha temporal científica não como uma ameaça à fé, mas como um testemunho do poder e da sabedoria de Deus na orquestração do desenrolar da vida na Terra ao longo de milhões de anos. A evolução e a criação não são mutuamente exclusivas, mas sim complementares.
Em última análise, a forma como os indivíduos conciliam a sua fé com as descobertas científicas é uma jornada pessoal. Cada pessoa deve encontrar o seu próprio equilíbrio entre a fé e a razão, entre o espiritual e o empírico. Não existem respostas fáceis, mas a busca pela compreensão pode levar a uma apreciação mais profunda, tanto das maravilhas do mundo natural, como dos mistérios da fé. Esta jornada de descoberta pode enriquecer a nossa visão do universo e do nosso lugar nele, unindo ciência e espiritualidade numa harmonia mais completa.